As pessoas tentam colocar seus tesouros em lugares diferentes. Muitos colocam nas riquezas, outros colocam em algum bem que ele possa ter, outros colocam na própria família ou em si mesmos. Nós buscamos ter algo a priorizar em nossas vidas, a darmos valor a algo em nossas vidas. O problema é quando essas coisas acabam se tornando idolatria, quando essas coisas acabam tornando com que nossas vidas se afastem de Deus. E Deus nos diz claramente na Sua palavra que nós devemos amá-lo em primeiro lugar, que nós devemos buscar adorá-lo, servi-lo fielmente. Nós vamos perceber isso em Provérbios 3:15, que nos diz: Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Aqui, mais uma vez, a referência é justamente a sabedoria. O mundo ele oferece muitos desejos, muitas conquistas, mas nada se compara à sabedoria. Nada se compara ao que Deus quer para as nossas vidas, ao que Deus espera dos seus filhos. Quando nós pensamos em prioridades na vida do cristão, quando nós pensamos em uma vida voltada para o Senhor, nós devemos lembrar que a prioridade máxima do cristão é fazer a vontade de Deus, é buscar servir ao seu Deus, é ter em mente que Deus nos transforma, nos muda. Deus faz com que nós possamos obedecê-lo, com que nós possamos crescer diante dele, com que nós possamos ter uma vida voltada para ele. É Deus quem faz esse agir em nossas vidas. E nós devemos perceber que os nossos desejos não são como os desejos do mundo. Todo aquele que tem ao Senhor em sua vida, os seus desejos estão constantemente sendo transformados. O desejo do cristão não é como o desejo do ímpio. O desejo do cristão não é como o desejo daquele que não tem a Deus. Então nós não devemos desejar as mesmas coisas que o mundo deseja. Nós devemos desejar, de fato, buscar ao Senhor, ter ao Senhor em nossas vidas, buscar as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Nós devemos buscar priorizar o chamado de Deus para as nossas vidas. Devemos buscar ter uma vida voltada ao Senhor. É isso que nós aprendemos com esse versículo. Nós percebemos que nós muitas vezes desvalorizamos a Deus, a Sua palavra, a conversar com Ele, a termos comunhão com os irmãos, a igreja. Nós desperdiçamos muito tempo com outras coisas e acabamos esquecendo do que é essencial. E nós temos de lembrar que nossas vidas resgatadas pelo Senhor não são vidas que devem ser simplesmente vividas para nós mesmos, mas vividas para Deus. E nós percebemos que nesse versículo tem esse destaque mais uma vez. A sabedoria, que é o temor do Senhor, que é estar com o Senhor e seguir o caminho de Deus. Essa sabedoria nos traz um sentimento, uma vontade de estar no lugar certo, valorizar o que deve ser de fato valorizado. É o que nós podemos ver nesse versículo. O versículo mesmo nos diz, o versículo 15: Mais preciosa é do que pérolas. A sabedoria é mais preciosa do que bens materiais que são considerados grandiosos para as pessoas. A sabedoria é mais que isso. E nós, como cristãos, devemos ter isso em mente. Não é algo qualquer, não é simplesmente uma atitude, uma ação, mas é o caminho perfeito, é o caminho de Deus para as nossas vidas. A segunda parte do versículo também é de extrema importância para nós. E tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O que Salomão está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que qualquer desejo que nós venhamos a ter não se compara com a sabedoria. Nós muitas vezes desejamos bens materiais, alguma riqueza, ou simplesmente conforto ou segurança, qualquer coisa. E muitas vezes desejamos coisas pecaminosas. Nenhuma dessas coisas, sejam pecaminosas ou não, o autor de Provérbios nos diz, se compara com a sabedoria. A sabedoria está acima de tudo isso. Ela deve ser o guia de nossas vidas. Ela deve ser o centro de nossas vidas. Não o centro como uma personificação, como algo qualquer, mas o centro como nós
lembrando que é o relacionamento com Deus, o temor ao Senhor, que gera sabedoria em nossas vidas. Muitas pessoas e muitas vezes nós mesmos desejamos coisas simplesmente passageiras. E essas coisas que são passageiras que nós desejamos não se comparam com a sabedoria do nosso Deus. Não se comparam com nós termos a mente do Senhor, a mente de Jesus. Nós devemos ter cada vez mais consciência dessa realidade, dessa verdade. Deus está nos transformando, está nos mudando, nos santificando. E essa santificação deve trazer mais sabedoria para as nossas vidas. De fato, se nós não estamos nos tornando cada vez mais sábios, isso demonstra que nós não estamos tendo sabedoria. Isso demonstra que nós estamos buscando nossos próprios interesses. Isso demonstra que nós não estamos tendo comunhão com Deus. Nós devemos ter consciência da obra grandiosa que o Senhor faz em nossas vidas. Nós devemos ter consciência do temor do Senhor e termos sabedoria de fato. A sabedoria traz benefício para as nossas vidas, direção para as nossas vidas. A sabedoria traz paz para os nossos corações, a paz que excede todo o entendimento. A sabedoria traz vida longa, como nós podemos perceber em Provérbios 3,16. Uma vida que é vivida para o Senhor. Nós podemos, de fato, ter uma vida que pensa mais em Deus, pensa mais nas coisas do alto, do que nas coisas terrenas, do que nas coisas que nós achamos que são boas para nós. Isso nós só podemos alcançar em Deus. Então, pense consigo mesmo. Meus pensamentos estão sendo voltados para o Senhor ou estão sendo voltados simplesmente para a carne, para o meu bem-estar? Minha vida está sendo de fato levada ao Senhor? Está sendo guiada pelo próprio Deus? Ou está sendo guiada simplesmente por desejos próprios pecaminosos, direcionados por conselhos de ímpios, conselhos que são fúteis, momentâneos? Isso de fato não é o que o Senhor quer para as nossas vidas e espera de nós. Ele quer que de fato nós cresçamos, nós o busquemos, nós tenhamos consciência de quem Ele é. E assim nossa vida vai ser guiada por Ele, de fato. Então pense consigo mesmo. Quais áreas de minha vida eu ainda não entreguei ao Senhor? Quais áreas de minha vida eu ainda não devotei a Deus? Quais áreas de minha vida eu necessito de mais sabedoria de Deus? Obviamente, se nós formos pensar, todas as áreas de nossas vidas nós precisamos de mais sabedoria. Mas existem áreas que nós precisamos mais do que outras áreas, porque são áreas defeituosas em nossas vidas que muitas vezes ainda estão imersas em pecados. Então, sonde consigo mesmo, peça perdão ao Senhor se você não tem se entregado a Ele totalmente. Volte-se para Deus e, de fato, Ele vai fazer com que você tenha esse desejo intenso por servi-lo e dar prioridade às coisas eternas e não simplesmente às coisas terrenas. Que o Senhor te dê cada vez mais essa consciência, esse desejo no seu coração. Deus te abençoe.